Olá, meu nome é Giovanni, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o seu guia literário. A gente traz a cada vídeo uma indicação de uma obra literária interessante para enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento, para trazer um pouco mais de ideias novas para a nossa reflexão, para a gente procurar ser alguém cada vez mais esclarecido e mais preparado para ser uma pessoa mais espiritualizada, mais preparada para conviver com os nossos semelhantes. Quem se inscrever nesse canal, além das indicações de livros, tem acesso a vários outros vídeos que a gente já produziu, de várias áreas do conhecimento, abordando muitos assuntos diferentes, como a questão da filosofia, qual a importância da filosofia na nossa vida, questão da história da ciência, de áreas específicas, como introdução à astronomia, introdução à paleontologia, questões de estudos a respeito da arte, por exemplo, a psicologia, a sociologia da arte, história das religiões, história do pensamento religioso. Então a gente tem uma série de vídeos que abordam várias áreas diferentes do conhecimento humano. Quem tiver inscrito nesse canal pode ter acesso a esse bônus, a todos esses vídeos que a gente já produziu. E hoje eu trago uma indicação de uma obra interessante, uma obra a respeito de como era a vida na África Central 100 anos atrás. É o livro Coração das Trevas, do escritor Joseph Conrad. Joseph Conrad foi um navegante, ele teve experiência em navios, percorrendo várias partes do mundo, e ele usou essa experiência pessoal para produzir esse romance. A história começa com um grupo de amigos, eles já iniciam o livro dizendo que são homens do mar, são marinheiros experientes, e um deles é o capitão Marlov. Ele vai dizendo para os amigos a respeito da experiência que ele teve. Eles estão no rio Tâmisa, em Londres, na Inglaterra, e a história se passa em 1902. E o capitão Marlov vai dizendo para eles que vai contar a história de tudo aquilo que ele vivenciou quando foi um marinheiro de água doce na África Central. Então ele vai contando a sua experiência pessoal e vai falando a respeito de como era a ocupação, a divisão da África entre os vários países da Europa naquele período. Como cada um deles foi estabelecendo colônias, como a Inglaterra, a França, a Bélgica e vários outros países que iam dividindo o continente africano entre si. E o capitão Marlov vai contando a sua experiência quando ele se inscreveu numa companhia de navegação e foi mandado para a África Central, que naquele período era conhecida como o Congo Belga, era uma colônia administrada pelo rei da Bélgica. E ele vai contando a viagem desde quando ele saiu da Inglaterra, que ele foi para a África Ocidental, depois ele foi viajando pelo interior do continente africano e ele recebe uma missão naquela companhia de comércio que estava sendo desenvolvida ali no Congo Belga. Ele tem a missão de procurar e resgatar o chefe daquela companhia chamado Kurtz. Kurtz é uma verdadeira lenda ali entre os trabalhadores. Todos dizem que ele é um grande administrador, é um grande comerciante que traz muito lucro para a empresa, e ele perdeu contato com os administradores daquela companhia. E esse personagem, o capitão Marlov, tem como missão localizar e trazer de volta aquele líder, aquele administrador Kurtz, que está numa área muito afastada ali dentro da floresta, num posto de comércio muito afastado. E ele vai descrevendo toda a experiência dele ali, percorrendo aquelas regiões da África Central, como comandar um navio a vapor naqueles rios mais remotos daquela região,
como é o contato com a cultura, com os costumes dos nativos. E um ponto muito interessante dessa obra de Joseph Conrad é quando ele vai descrevendo como era desenvolvido o colonialismo, como a Bélgica administrava aquela região da África. E ele vai chamando a atenção para a questão de como os governos da Europa se preocupavam simplesmente em se apropriar das riquezas, de tudo aquilo que o continente africano tinha para oferecer. Então, o governo tratava aquela área realmente como uma colônia. Não se preocupava em fornecer educação, saúde e outras coisas, outros recursos essenciais para aquelas populações africanas. Eles iam até lá só com o objetivo mesmo de se apropriar das riquezas daquela região. Então, Joseph Conrad vai descrevendo como os trabalhadores eram tratados realmente como escravos. Muitos deles nem como seres humanos praticamente como animais, como seres sub-humanos. Muitos trabalhavam até acabar morrendo de exaustão, de fome. Então ele vai dizendo, fazendo uma crítica de como foi a divisão da África entre os países mais importantes do Ocidente. E vai descrevendo como ele vai adentrando cada vez mais profundamente ali no território da África Central, inclusive os combates que ele tem com os nativos, como os costumes que naquele tempo, diante das ideias preconceituosas que eles tinham no Ocidente, aqueles povos africanos eram vistos como bárbaros, como raças inferiores, porque eles não tinham acesso à educação, ao esclarecimento, a nenhum benefício e eram tratados ali como se fossem raças de escravos mesmo, praticamente. Então, uma obra extremamente interessante, uma obra que mostra como foi a administração do continente africano pelas potências da Europa no início do século passado, e mostra como a civilização ocidental foi se espalhando pelo mundo e foi dominando as culturas, até extinguindo as culturas, os idiomas, as tradições de outros povos mais antigos. É uma obra que vai conscientizando a gente de como a civilização, muitas vezes, em vez de promover o progresso, acaba esmagando, destruindo grandes culturas, grandes tradições, e acaba levando, muitas vezes, o desequilíbrio, a destruição, em vez de promover o progresso autêntico das sociedades. É uma obra, apesar de antiga, continua muito atual e muito interessante para descrever como era a experiência de pessoas ocidentais convivendo com aquelas culturas antigas de outras regiões mais remotas do mundo. Então hoje eu trago essa indicação, o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Se esse vídeo foi útil para você, procure divulgar boa literatura, procure divulgar para outras pessoas interessadas nessas indicações de livros e levar adiante o conhecimento para o maior número possível de pessoas, para a gente estar enriquecendo a nossa vida com conhecimento, com ideias novas e estar buscando sempre aquilo que é fundamental na nossa vida. O autoconhecimento e a nossa autotransformação no sentido do bem, no sentido do nosso crescimento pessoal, em todos os sentidos possíveis. Agradeço a vocês pela presença, obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, se puder, e até o nosso próximo encontro no próximo vídeo.